Inácio. Capítulo 6. Após a sua gloriosa transfiguração no Tabor, o Senhor Jesus retirou-se para a Galiléia com os discípulos, havendo prenunciado sua paixão e morte, e os preparado para as tremendas cenas que se desenrolariam em alguns dias. Ele iniciou a sua última e memorável jornada a Jerusalém. Os discípulos seguiam-no a curta distância. Na estrada de Cafarnaum, entraram a discutir entre si qual deles seria o mais importante. Suas mentes ainda não estavam iluminadas pelo Santo Espírito, e eles ainda ignoravam as sublimes virtudes da moralidade cristã. Jesus, porém, sabia o que se passava entre eles. Ao chegarem a Cafarnaum, ele entrou numa casa, fez os discípulos sentarem-se à sua volta, e pôs-se a ensinar-lhes aquelas maravilhosas lições de humildade, que são a fundação de toda a real grandeza. Irradiando amor e bondade no semblante, ele indagou: de que é que vocês vinham tratando pelo caminho? Mas eles ficaram quietos. Um raio de luz penetrou-lhes o coração, enquanto as palavras de Jesus lhe penetravam os ouvidos, e um rubor foi o reconhecimento de seu orgulho. Perto do Senhor havia uma bela criança, um menininho de olhos brilhantes, de 4 ou 5 anos, com os cabelos dourados caindo em cachos pelos ombros. Era o símbolo de tudo que belo e inocente. Jesus chamou o menino, e imprimindo-lhe um beijo na testa, colocou diante dos discípulos. Então, no doce tom de sua voz celeste, advertiu-os: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Segundo a tradição, aquele menino era Inácio, o garotinho abraçado por Cristo, e posto em sua inocência como modelo de tudo que é verdadeiramente grande. Seria, nos anos vindouros, o bispo de Antioquia, que foi devorado por bestas feras no Coliseu. Na verdade, nada se sabe da infância e juventude de Inácio. Ele aparece nas páginas da história já como bispo de Antioquia, que nessa ocasião era uma das maiores cidades de Roma. A circunstância acima descrita, embora mencionada por alguns escritores antigos, não possui confirmação histórica além da tradição. Não a tomamos como certa, mas apresentamos como uma introdução interessante aos atos desse grande mártir, que são, indubitavelmente, genuínos. Inácio fora discípulo dos apóstolos Pedro e João. Aprenderá desses mestres competentes a sublime ciência do amor de Deus, que fez dele um dos pilares e ornamentos da igreja primitiva. Depois dos apóstolos, ele foi um dos homens mais notáveis da igreja, seus contemporâneos, e os pais que viveram nos 3 séculos seguintes, mencionam-lhe o nome com a maior reverência. Policarpo e Crisóstomo fizeram dele objeto de seu mais eloquente panegírico. Após uma vida de mais de 50 anos no episcopado de Antioquia, aprove ao Todo-Poderoso chamá-lo a receber sua coroa, por uma morte que deveria ser uma glória e um modelo para a igreja. A história de seus labores e virtudes não foi escrita, mas todas as particularidades de sua morte foram registradas por testemunhas oculares e distribuída em várias igrejas. Por isto seus atos são os mais autênticos na história do passado. O documento original, escrito em grego, acha-se preservado, e foi publicado por Ruinart, em Paris, em 1690. A cena de seu martírio começa, de acordo com a melhor autoridade, no ano 107 de Nosso Senhor. Trajano tinha nas mãos o cetro dos Césares, e Evaristo sentava-se na cadeira do Papa. A tempestade que atacara a igreja durante o reinado de Domiciano fora acalmada. Relatam os historiadores que Trajano não amava naturalmente o derramamento de sangue, e possuía um sentimento de humanidade mais nobre que todos os imperadores que o precederam. Era, no entanto, covarde e escravo da opinião pública. Ele reprimia os próprios sentimentos para favorecer o gosto brutal da plebe, a fim de ganhar popularidade, e sob o pretexto de devoção aos deuses do império, dava continuidade, de tempos em tempos, às horríveis cenas de perseguição aos inofensivos cristãos. Inácio foi uma de suas vítimas. No 8º ano de seu reinado, Trajano obteve uma gloriosa vitória sobre Decébalo, o rei dos Dácios, e anexou todo o seu território ao Império Romano. No ano seguinte, assentou uma expedição contra os partos e os armênios, aliados dos Dácios. Chegando a Antioquia, ameaçou com as mais severas punições todos aqueles que não sacrificavam aos deuses. Os labores e as pregações do venerável bispo desta cidade fora tão coroado de sucesso, que a igreja florescera,
e deixara de ser uma desprezível comunidade de uns poucos indivíduos. Os pagãos viam com maus olhos a igreja crescendo à sua volta, e aproveitaram a presença do imperador para pedir a sua extinção. O magnânimo campeão de Jesus Cristo, dizem os Atos de Inácio, receando que sua igreja se transformasse num cenário de massacre, voluntariamente entregou-se em suas mãos, para que saciassem nele a sua fúria, salvando assim o rebanho apóstrofo. Ele foi imediatamente conduzido à presença do imperador, e acusado de ser o cabeça e promotor do cristianismo na cidade. Trajano, assumindo um tom arrogante e desdenhoso, dirigiu-se ao idoso bispo, que se mantinha destemido perante ele, com estas palavras: quem és tu, espírito ímpio e mau, que te atreve não somente a transgredir nossas ordens, mas também a aplicar-te a encarregar outros contigo para um fim miserável? Meigamente, Inácio replicou: os espíritos ímpios e perniciosos pertencem ao inferno. Eles nada têm a ver com o cristianismo. Tu não podes chamar-me de ímpio e mau. Quando levo no coração o Deus verdadeiro, os demônios tremem à simples presença dos servos do Deus a quem adoramos. Eu tenho Jesus Cristo, o Senhor universal e celestial, e Rei dos reis. Pelo seu poder, posso pisar todo o poder dos espíritos infernais. E quem é que possui e carrega seu Deus no coração? Indagou Trajano. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, e o servem fielmente, foi a resposta daquele homem santo. Então não acreditas que também carregamos dentro de nós os nossos deuses imortais? Não vês como eles nos favorecem com seu auxílio, e que grande e gloriosa vitória obtivemos sobre os nossos inimigos? Vós estáis enganados ao chamar de deuses aquelas coisas que adorais, replicou Inácio, majestosamente. Eles são espíritos amaldiçoados, são os demônios. O Deus verdadeiro é apenas um, e foi ele quem criou os céus, a terra, e o mar, e tudo o que existe. E apenas um é Jesus Cristo, o Filho primogênito do Deus Altíssimo, e a ele eu oro humildemente, para levar-me um dia à possessão do seu reino eterno. Quem é este Jesus Cristo? Não é ele que foi posto à morte por Pôncio Pilatos, e dele que eu falo, volveu Inácio. Ele, que foi cravado na cruz, que aniquilou o meu pecado e o inventor do pecado, e que, pela sua morte, pôs sob os pés daqueles que devotamente o levam no coração todo o poder e malícia dos demônios. Então carregas dentro de ti este Jesus crucificado? Perguntou o imperador com um sorriso sarcástico. Assim é, afirmou Inácio, porque ele nos diz em sua santa escritura: neles habitarei e andarei entre eles. Por um momento, Trajano silenciou. Pensamentos conflitantes passaram-lhe pela mente. Estava ansioso para ouvir mais sobre a religião dos cristãos, e tocado pela venerável aparência ao servo de Cristo, esteve para mandá-lo de volta ao seu povo com uma leve reprimenda. Mas o demônio do orgulho e da infidelidade levantou-se de um salto em seu coração, e recordou-lhe que qualquer parcialidade para com a seita odiada seria um sinal de fraqueza, uma perda de popularidade, e uma falta de lealdade aos deuses. Ademais, a hesitação trairia o falso zelo de seu coração hipócrita. Então, sentando-se no trono, pronunciou a sentença contra o bispo de Antioquia: ordenamos que Inácio, que afirma carregar consigo Jesus crucificado, seja levado em cadeias à grande cidade de Roma, e centímetros meio aos jogos do anfiteatro, como um prazeroso espetáculo ao povo romano, seja dado em alimento às bestas feras. Quando Inácio ouviu sua sentença, caiu de joelhos, e erguendo os braços ao céu, bradou num êxtase de alegria: ó Senhor, agradeço-te haver-me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade, e permitido que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. Ele permaneceu na mesma posição, os braços levantados, os olhos fixos no céu. Parecia haver tido um vislumbre daquela inefável alegria que tão ardentemente desejava, sei que logo desfrutaria. Foi arrancado de seu devaneio pelas garras de um soldado que agarrou-lhe a frágil mão, e a prendeu numa algema de criminoso. Seu crime foi carregar dentro de si Jesus crucificado. Ele não ofereceu resistência. Cheio de alegria, e orando por seu pobre rebanho, foi com os guardas para uma das celas da prisão pública, onde aguardaria a partida para Roma. Uma multidão agrupara-se no pátio do palácio do governo, onde residia o imperador. Quando viram o venerável bispo algemado e condenado à morte, um murmúrio de compaixão rompeu de cada lábio.
Havia muita gente com lágrimas nos olhos, e no peito, um soluço reprimido. Eram cristãos assistindo seu amado bispo e pai ser arrastado para uma morte ignominiosa. João Crisóstomo reflete com muita eloquência e piedade sobre a razão de Inácio haver sido levado a Roma. Os mártires eram geralmente mandados do tribunal para o cadafalso, e frequentemente tornavam-se vítimas da ira impotente dos tiranos, e eram torturados e postos à morte na própria corte de justiça. Trajano, porém, não era homem de disposição brutal, e teria suspendido a perseguição contra os cristãos, não fosse o temor da indignação popular, quando ordenou que o velho bispo fosse levado a Roma e exposto às feras perante dezenas de milhares de espectadores. Foi para que o império inteiro pudesse louvar-lhe o zelo a serviço dos deuses, e o povo fosse dissuadido de abraçar o cristianismo ao testemunhar a terrível sorte de seus líderes. Entretanto, a divina providência, que pode tirar o bem das más ações humanas, destinou essa jornada à edificação da igreja e à salvação de inúmeras almas. A constância, a piedade e a eloquência do mártir em seu caminho para a morte espalharam amplamente a sublime verdade da lei divina. Ele despejou de seu coração o fogo do amor que queimava dentro de si. Por onde ela passava, os cristãos eram animados a um novo fervor, e muitos infiéis reconheceram no respeitável prelado um reflexo da divindade do evangelho que ele pregava. Abjurando os falsos deuses do paganismo, tornaram-se filhos de Deus. Durante sua viagem a Roma, a sua felicidade e a sua paz de espírito foram além de qualquer descrição. A cada dia crescia o seu desejo pelo martírio. Ele foi levado de Antioquia a Seleucia, e lá embarcou para Esmirna. Aportaram seguramente após longa e penosa viagem marítima, e Inácio imediatamente empenhou-se para ter um encontro com o bispo Policarpo, seu condiscípulo de João. Pelo esforço dos cristãos que o acompanharam, e que provavelmente subornaram os guardas, foi-lhe dado este privilégio, e ele passou alguns dias com Policarpo. Os estudiosos da história eclesiástica acharão, talvez, à primeira vista, alguma dificuldade em trazer para a mesma página os notáveis nomes de João, Inácio e Policarpo. João foi o discípulo amado, que reclinou-se no peito do Senhor. Inácio foi martirizado no ano 107, e quanto a Policarpo, supõe-se que sofreu o martírio no final de 167. Inácio exerceu o bispado antes que Policarpo houvesse nascido. Contudo, ambos foram discípulos de João. Estes fatos são facilmente conciliados. João viveu até a idade de 101 anos. Ele consagrou Policarpo ao bispado de Esmirna por volta do ano 90 de Nosso Senhor, antes de ter as misteriosas visões do Apocalipse, na ilha de Patmos. Viveu alguns anos na Mísia Menor, e deve ter estado frequentemente na cidade de Antioquia, quando Inácio era o seu bispo. Além disso, no primeiro século, aqueles que podiam consultar os apóstolos por cartas, ou entrevista, sobre as dúvidas que surgiam acerca dos discípulos ou dos ensinamentos da igreja, eram chamados discípulos desses apóstolos. Assim sendo, Inácio e Policarpo foram condiscípulos de João. Da residência de Policarpo, Inácio escreveu algumas cartas maravilhosas e sublimes, solicitando aos cristãos de diferentes igrejas, especialmente de Roma, que não lhe impedisse o martírio. Não que os cristãos fossem acostumados a resgatar seus mártires das mãos dos tiranos por meio da força física, mas Inácio bem sabia que eles possuíam armas mais poderosas que aquelas ostentadas pelos exércitos nas batalhas. Era invisível, irresistível e poderosa a arma da oração. Por ela, a ira dos tiranos era desviada, e a morte, frustrada. E Inácio suplicou-lhes, com todo o fervor de seu coração, que o deixassem receber sua coroa, e partir agora, em sua idade avançada, de uma enfadonha vida de inquéritos judiciais para a bem-aventurança inefável do reino celestial. Os cristãos consentiram, e o mártir ganhou sua coroa. Obtive do Deus Todo-Poderoso, escreveu ele em sua carta aos Romanos, o que há longo tempo venho desejando, ir ver-vos, a vós, verdadeiros servos de Deus, e mais que isto, espero alcançar sua misericórdia. Vou a vós algemado pelo amor de Jesus Cristo, e algemado, espero chegar logo à vossa cidade para receber vosso abraço e despedidas para o fim. As coisas começaram de modo auspicioso,
E eu oro sinceramente para que o Senhor remova todo impedimento ou atraso para o glorioso fim que Ele parece me haver destinado. Mas, um medo terrível arrefece minha esperança. E vós, meus irmãos, sois a causa deste temor. Temo que a vossa caridade se interponha entre mim e a minha coroa. Se vós desejasseis impedir-me de receber a coroa do martírio, ser-vos-ia fácil fazê-lo. Mas que tristeza e dor seria para mim essa bondade que me privaria da oportunidade de sacrificar a minha vida, oportunidade que talvez eu nunca mais tivesse, permitindo que eu me vá sossegadamente ao meu fim. Vós me ajudais naquilo que me é mais caro. Se, todavia, em vossa caridade mal orientada, quisesseis salvar-me, estarias-vos pondo como os mais cruéis inimigos no próprio portal do céu, e arremessando-me de volta ao profundo e tempestuoso mar da vida, para ser novamente atirado de um lado para outro em seus vagalhões de aflição. Se me amais com verdadeira caridade, permitir-me-eis subir ao altar do sacrifício, e vós mesmos reunir-vos-eis à minha volta, entoando hinos de agradecimento ao Pai e a Jesus Cristo, por Ele haver trazido, do leste para o oeste, de Esmirna a Roma, o bispo de Antioquia, para fazê-lo confessor de seu grande nome, e sua vítima e seu holocausto. Que feliz e abençoada a nossa sina, morrer para este mundo, e viver eternamente em Deus. No outro trecho de sua carta, ele usa estas sublimes e tocantes palavras: deixai-me ser o alimento das feras, deixai-me ir, desse modo, à possessão de Deus. Sou o trigo de Jesus Cristo, portanto devo ser quebrado e moído pelos dentes dos animais selvagens, para que me torne seu pão imaculado e puro. Mago aqueles animais que logo serão meu honrado sepulcro. Eu desejo e peço a Deus que eles não deixem nada de mim sobre a terra, para que quando meu espírito voar ao descanso eterno, o meu corpo não seja uma inconveniência a ninguém. Então serei um verdadeiro discípulo de Cristo, quando o mundo não puder ver mais nada de mim. Oro a Deus para que assim seja, que eu possa ser consumido pelas bestas, e ser a vítima do seu amor. É para solicitar o vosso auxílio que vos escrevo, não vos envio mandamentos e preceitos, como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu, um criminoso miserável. Eles eram livres, eu, um escravo sem valor. Mas se eu sofrer o martírio, serei livre. Agora que estou em cadeias por Jesus Cristo, reconheço a futilidade das coisas mundanas, e aprendi a desprezá-las. Na viagem que fiz desde a Síria, por terra e por mar, de noite e de dia, lutei e ainda luto com 10 leopardos ferozes, que me pressionam de todos os lados. São os 10 soldados que me mantêm algemado, e são meus guardas, que se tornam ainda piores e mais cruéis, de acordo com os benefícios que recebem. No entanto, estas coisas são para mim lições do mais sublime caráter. Contudo, ainda não sou perfeito. Embora as cartas de Inácio despertem os mais profundos sentimentos de devoção em nossa alma, trazem-nos aos olhos lágrimas de compaixão. Não resta dúvida de que ele sofreu muito em sua longa e tediosa jornada a Roma. Essa viagem deve ter levado mais de 6 meses. A sua carta de Esmirna data de 24 de agosto, e ele só foi martirizado em 20 de dezembro. Havendo chegado à Grécia, cruzaram por terra a Macedônia, e navegaram novamente de Epidamo à Itália. Cruzaram o mar Adriático, e foram rodeando o litoral sul da Itália, para a costa oeste. Passando a cidade de Pozzuoli, Inácio ansiou desembarcar lá, a fim de ir a Roma pela mesma estrada que Paulo percorrera muitos anos antes. Mas levantou-se um vento favorável, e toda a viagem foi feita pelo porto de Ostia. Por um dia e uma noite, relatam os cristãos que acompanharam Inácio e escreveram os atos de seu martírio, tivemos este vento favorável. Para nós, de certo, era ele uma fonte de grande tristeza, porque nos obrigava mais depressa a separar-nos da companhia desse homem santo. Para ele, no entanto, era motivo de grande alegria e felicidade, porque o aproximava cada vez mais de seu fim almejado. Chegaram a Ostia pouco antes do término dos Jogos Anuais das Atendas de janeiro. Estes jogos eram chamados Sigilaria, e eram os mais populares e concorridos. Os soldados, desejando chegar a Roma antes de seu término, apressaram-se de Ostia, sem demora. Muitos dos cristãos ouviram da chegada de Inácio, e foram encontrá-lo no lugar próximo de onde agora se vê a imponente igreja de São Paulo. Ele foi saudado com uma mistura de alegria e tristeza. Alguns estavam maravilhados de ver o venerável pastor,
e recebera sua última bênção. Outros choravam centímetros voz alta a tristeza de saber que aquele grande homem ser lhes ia tirado por uma morte ignominiosa. Ele os consolava com a alegria de seu próprio coração, e tornava a implorar-lhes que não lhe evitassem o sacrifício com suas orações. Chegando junto aos portões, caíram todos de joelhos e receberam a sua última bênção solene. Era a manhã do dia 20 de dezembro, de 107 depois de Cristo. O sol já se erguera no céu, e despejava seu esplendor dourado sobre a cidade. Os soldados e o velho bispo algemado adentraram aquele portão, através do qual rolara a corrente do triunfo, e passaram muitos cativos do leste, para serem massacrados no Capitólio, como o clímax glorioso do bárbaro triunfo. Inácio desejara, desde a infância, ver a grande metrópole do império, e agora ela se abria diante dele centímetros brilhante esplendor. Era uma floresta de templos, túmulos e mansões, de um branco nevado que parecia imperecível. Seus olhos, porém, estavam embaçados de lágrimas. Seu coração, moído de tristeza pela medonha escuridão que pairava sobre a cidade poderosa. O esplendor e a magnificência de seus monumentos de mármore e ouro mais se assemelhavam à decoração de uma tumba colossal. Com os braços cruzados sobre o peito, ele orou para que o sol da justiça eterna um dia raiasse sobre a cidade ignorante, que o sangue de tantos mártires derramado em seu solo contribuísse para que na vida de outros santos se apresentassem os frutos daquele sangue mais precioso vertido no Calvário. Enquanto Inácio absorvia-se na oração, uma breve curva na estrada trouxe-os para dentro da visão do poderoso Coliseu, do deslumbrante vestígio do Palácio Dourado de Nero, que coroava o Palatino. À distância, dos templos imponentes do Capitólio. Ao mesmo tempo, ouviram o troar de alguns milhares de vozes, misturadas aos rugidos dos leões e das outras feras. Um gladiador havia tombado no anfiteatro, e o populacho brutal ovacionava o golpe fatal que o derrubara. Os animais alarmavam-se no calabouço, e a terra parecia tremer ao som do medonho coro de homens e bestas. Alguns minutos, e Inácio chegou junto aos muros maciços do Coliseu. Mas adiantemo-nos a ele, e tomemos assento numa das bancadas, para testemunhar a horrenda cena em que se seguirá. Um simples olhar à volta do anfiteatro, e seriam necessários alguns volumes para descrever tudo o que vemos. Imensidão e arte, beleza e conforto, envolto com os raios de luz que trazem as primeiras impressões, a mistura heterogênea de milhares de pessoas que ocupam cada assento disponível, o multicolorido suavizadas pelo toldo púrpura, enriquecido pelas brilhantes armaduras dos soldados, e tudo o que o ouro e a prata podem oferecer para deslumbramento dos olhos. O trono do imperador, numa plataforma elevada, com o palio carmesim, é de notável suntuosidade. Ele não está presente, encontra-se no acampamento, mas o seu lugar está ocupado pelo prefeito da cidade, um coitado imprestável, cujo Deus é a vontade do seu senhor. Próximo a ele estão os organizadores dos jogos, os irmãos Arvaus, e as virgens vistais. No primeiro círculo de bancadas, sentam-se todos os ricos e grandes da cidade. A ordem acima deles acha-se vestida de belos mantos brancos, são os cavaleiros. E então vem a imensa plataforma, ou galeria do povo, onde se acham bancadas de madeira para as mulheres, obrigadas, por lei, a estarem separadas, e modestamente à distância das cenas de nudez e crueldade, que se passam na arena. Entre o povo, estão os enviados de todos os territórios sob a águia romana, e em todas as variedades de cores e costumes. Vê-se a raça robusta do norte gelado, de alvas feições e cabeleira castanha, lado a lado com o árabe trigueiro seu etíope de cabelo encaracolado. Vê-se os habitantes das profundezas do Egito, que bebem água das cataratas do Nilo, ao lado dos sarmácias, que mitigam a sede com o sangue de seus cavalos. Quae então seposita est, quae gens tão bárbara, caesar, esquas spectator non sit in urbitua. Marcial. A confusão das vozes era como um murmúrio do mar vigoroso. Parecia que a soberania do povo, banida do fórum, buscara refúgio no anfiteatro, e vindicava com gritos ensurdecedores a sua liberdade de insultar e abusar. Em vão imaginamo-nos como pessoas do passado,
para pintar as cenas do Coliseu nos dias de sua glória. Nada possuímos no âmbito de nossa experiência para comparar aos seus 100.000 espectadores tripudiando sobre imagens de assassinato e sangue. Percorrerá a multidão o rumor de que um dos líderes dos cristãos havia sido trazido da Síria e condenado, por ordens do imperador, a ser exposto às feiras. Um frenesi selvagem vai passando de banco para banco. O anfiteatro inteiro levanta-se e solta o grito coletivo, pedindo que os cristãos sejam lançados aos leões. Os mais fortes aplausos de nossos maiores teatros são apenas brisa, se comparados aos brados da raiva diabólica com que os romanos pediam o extermínio dos seguidores do Galileu crucificado. Como o estrondo de uma avalanche alpina ecoando através dos montes, a vibração das vozes humanas percorre os palácios e os monumentos de mármore da cidade que, pelos desígnios da providência, tornou-se um dos centros do cristianismo antigo. Repentinamente, a calma reina sobre as massas vivas, todos os olhos fixados no portal este. Os soldados conduzem à arena um homem idoso e fraco. Os cachos prateados de seu cabelo foram branqueados pela neve de mais de 100 invernos. Seu passo é firme, seu aspecto, mimado. Nunca uma vítima mais venerável foi conduzida através daquelas areias manchadas de sangue. Ele é levado aos pés da plataforma imperial. O prefeito, tendo ouvido de sua longa viagem desde o leste, e tocado por sua idade e aparência respeitável, pareceu experimentar um sentimento de piedade, e dirigiu-se-lhe nestas palavras: admiro-me de que ainda estejas vivo, após toda a fome e o sofrimento que já suportaste. Agora, consente ao menos em oferecer sacrifício aos deuses, para que sejas livre da horrível morte que te ameaça, e salva-nos do pesar de ter de condenar-te. Inácio, empertigando-se com majestade, e lançando ao representante do imperador um olhar de desdém, declarou: com tuas palavras brandas, desejas enganar-me e destruir-me. Sabe tu que esta vida mortal não tem atração para mim. Desejo ir a Jesus, que é o pão da imortalidade e a bebida da vida eterna. Vivo inteiramente para Jesus, e a minha alma anela por ele. Desprezo todos os teus tormentos. Se lanço aos teus pés a tua liberdade oferecida. O prefeito, enraivecido com a linguagem ousada do bispo, proferiu num tom arrogante: já que este velho é tão orgulhoso e desdenhoso, deixai-o ser amarrado, e soltai 2 leões para devorá-lo. Inácio sorriu com alegria, com um ato de ações de graças no coração, e uma súplica muda por forças. Dirigiu-se à assembleia nestes termos: romanos que testemunhais a minha morte, e não penseis que sou condenado por algum crime ou má ação. E me permitido que eu vá a Deus, o que anelo com insaciável desejo. Sou trigo de Deus, e devo ser moído pelos dentes das feras, a fim de tornar-me para ele um pão branco e puro. Caiu, então, de joelhos, cruzou os braços sobre o peito, e com os olhos erguidos ao céu, esperou calmo e resignadamente pelo momento que deveria libertá-lo dos problemas desta vida, e lançar-lhe a alma em seu voo para a eternidade. Mais um momento, e os pequenos portões das passagens subterrâneas se abrem, e 2 leões saltam para a arena. Um silêncio palpável reina no anfiteatro. As feras avançam. Basta, deixemos que a imaginação complete os detalhes angustiantes. O mártir foi-se ao encontro de sua coroa. Podemos apenas transcrever as breves e tocantes palavras de seus atos. Sua oração foi ouvida. Os leões nada deixaram, a não ser os ossos mais sólidos de seu corpo. A noite arrastou-se sobre a cidade. O Coliseu está silencioso como uma tumba. Afrouxa a luz do luar. 3 homens caminham rápidas e silenciosamente à sombra das arcadas. Pena do centro da arena, num dos lados da arquibancada do imperador. Eles abaixam-se e desdobram um pano, onde recolhem alguns ossos e uma porção de areia empapada de sangue. São os cristãos Carus, Pilon e Agatopus, que acompanharam Inácio desde Antioquia. Próximo ao Coliseu, há uma casa frequentada pelos cristãos. É a casa de Clemente, membro da família de Flávio, e discípulo de Pedro. Para esta casa os 3 amigos levam os restos mortais do querido pastor, e prestam-lhe as homenagens fúnebres. Embora Inácio seja o primeiro a ser mencionado por sofrer no Coliseu, temos muitas razões para acreditar que houve muitos mais antes dele, e depois também, expostos às bestas feras no mesmo lugar, e de quem nenhum registro chegou até nós. Quando Inácio morreu,
O Coliseu já tinha 27 anos de uso. Nesse tempo a perseguição aos cristãos assolava com fúria ora maior, ora menor, e temos relatos de cristãos sendo lançados às feras nos outros anfiteatros do Império. Lemos a respeito de Tecla, exposta, amando dinheiro, no anfiteatro de Licaó. Supõe-se que ela tenha sido a primeira mulher martirizada. Atílio Glabrione, que era cônsul sob Domiciano, 93 graus Celsius, teve de lutar com o leão no anfiteatro Pelbano. Servo de Deus bravamente matou o leão, mas foi depois martirizado pelo tirano, em Roma. Conquanto seja pequena a lista autenticada desses que sofreram no Coliseu de Roma, temos várias razões para presumir que milhares foram enviados ao céu, sem que tenhamos qualquer registro. O último e terrível dia, que desvelará ao homem o passado e o futuro, encontrará entre o inigualável coro dos mártires uma multidão de almas triunfantes, que lutaram na arena do Coliseu, e cujos nomes não fomos capazes de honrar nas páginas deste livro.